Olá, estudantes, olá, professores e a todos que nos acompanham para mais uma aula de um aprofundamento curricular, população em índice. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar sobre o nosso aprofundamento. Eu sou o professor Osmar, estarei conversando aí, discutindo com vocês mais uma etapa aí desse nosso aprofundamento curricular, bastante comum, né? A gente já está bastante acostumado com ele, é essa a ideia. Então, pessoal da segunda série aí que nos acompanha, muito obrigado pela participação e pela audiência, né? Como diria alguns. Lembrando que essa aula fica disponível aí para vocês no repositório e você faça uso dela como achar necessário, como achar bem. Divulgue também a participação, né? A aula que está aí no repositório para outras pessoas, pessoal acompanhar as nossas aulas e indique também as aulas anteriores. É muito importante todo esse processo aí para a gente dar continuidade ao estudo desses aprofundamentos curriculares, essa nova proposta aí do novo ensino médio, tá ok? Então, sejam todos muito bem-vindos, vamos aproveitar a aula. Hoje vamos falar de uma questão bastante interessante e ela é muito específica, como vocês vão perceber daqui a pouco, tudo bem? Então, vamos fazer a descrição aí da nossa aula. Estamos aí no População em Índices, né? Que é o componente curricular. Estamos na atividade integrada de número 2. Sim, já estamos na atividade integrada de número 2. A atividade integrada 1 já ficou para trás. Então, a gente trabalhou aí 6 aulas, lembrando, né? 2 aulas de introdução, 4 aulas de desenvolvimento e 2 aulas de sistematização. Então, hoje, o que a gente está falando? Estamos falando aí do aprofundamento curricular, o hashtag quem divide multiplica, unidade curricular 1. Os números também importam e como importam, né? Como a gente bem sabe. E o nosso componente curricular, especificamente, aí a população em índices. Trabalhamos aí a área de ciências humanas e sociais aplicadas e ainda matemática e suas tecnologias, né? Então a gente, aula de matemática, não é isso, né? A gente procura integrar esses componentes curriculares, especificamente aí a área de ciências humanas e sociais, como vocês vão perceber. E aí uma lida mais aprofundada no material de apoio no mapa, você vai perceber que a intenção realmente é essa aí, tá? Então o que temos aí? Temos aí a descrição do material, tá? Ok? O aprofundamento curricular, o hashtag quem divide multiplica, de onde que ela é extraído? Lá do mapa, né? Do material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento. Então essa é a ideia. Ok? Temos aí os componentes curriculares, já estão bastante acostumados, e a nossa praia aí qual que é? É trabalhar o população em índices. Temos ainda também trabalho política e pensamento econômico, como vocês bem sabem, demografia e investigação das populações humanas, reflexões sobre o poder do contrato social às redes e ainda mudanças sociais, demografia e trabalho. Cada um deles aí com atividades integradas específicas, e cada um, né, o seu professor, ele vai trabalhar especificamente essas atividades. E no fim lá das contas, elas acabam o quê? Elas acabam se integrando, tá? Mas não só lá no final, durante o percurso aí também você vai perceber que existe essa integração entre esses componentes. E no nosso aqui especificamente existem muitas situações, tá ok? Então a ideia basicamente é essa, tá ok? Temos aí a apresentação do quadro integrador, bastante conhecido aí, está disponível lá no mapa. Estamos é uma questão de localização, né? Então estamos aí na atividade integrada número 2, né? Descrita aí, pontilhada em amarelo. E o que componente curricular? Ó, estamos aí no população em índices. O que se espera quando se trabalha essa atividade integrada? É que se identifiquem alguns indicadores sociais e representam um número determinado, grupo de pessoas e sua condição socioeconômica, tá ok? Então a ideia aí o que é? É se analisar esses indicadores estatísticos, né? Como a gente sabe, existe uma gama muito grande desses indicadores estatísticos, sejam sociais, sejam econômicos, sejam socioeconômicos, tá? Que é a integração dos outros dois, sejam educacionais, de saúde, enfim, tá? Você tem indicadores aí de muitas situações, tá ok? Mas o objetivo deles lá no final é um só, você identificar esses indicadores e ter uma atuação ativa, né? Em prol da melhora de uma situação, problema. Tá ok? Então é essa a ideia, esse o conceito aí que a gente vai apresentar, que vai mostrar para vocês na aula de hoje. Bom,
Temos aí, antes de começar a aula, uma indicação, tá ok? Ela consta lá no mapa, no material de apoio. Veja, o componente curricular Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho poderá contribuir no esclarecimento dos termos e dos conceitos que serão utilizados na aula de hoje. A gente vai falar de diagrama de fluxo, que é a proposta exatamente dessa aula. Então, o que se tem aí? Você tem um linkzinho, se tem uma abertura, né, que ele vai fazer o quê? A integração com outro componente curricular, que é Mudanças Sociais, Demografia e Trabalho, ou seja, a gente vai procurar integrar, né, essa aula de hoje, a gente vai conversar muito sobre isso, com esse outro conceito aí, né, com esse outro componente curricular, que são as mudanças sociais, a demografia e o trabalho. Ou seja, a gente vai tentar, né, mostrar para vocês que existe uma correlação direta entre esses diagramas de fluxo e a questão social, a questão demográfica e mais ainda a questão especificamente na aula de hoje, a questão envolvendo aí a questão do trabalho. Tudo bem? Então, existe uma descrição, tá ok? Existe uma integração desses componentes curriculares especificamente. O que eu estou trabalhando hoje aqui, que a gente está conversando, e ainda, né, para ser repetitivo, o mudanças sociais, a demografia e o trabalho, tá ok? Então, a ideia é que eles se integrem realmente, que você busque relações entre os temas que a gente está desenvolvendo aqui nessa aula e o outro tema aí, já falado para vocês, tá ok? Bom, o que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer um processo aí de introdução e vamos fazer uma leitura, tá ok? Bom, o objetivo desta atividade consiste na construção de um diagrama de fluxo, tendo como foco o mundo do trabalho dos familiares que residem com você. Sim, com você, tudo bem? Portanto, ela deverá ser realizada individualmente, tá ok? Quantificando pessoas da residência, ok? Dessas pessoas da residência, quantas se enquadram na força de trabalho e fora da força de trabalho? Dentre essas, né, que se enquadram aí na força de trabalho ou não, tá? Quantas estão com ocupação e sem ocupação? Dentre os ocupados, quantos são empregados, quantos são empregadores, quantos trabalham por conta própria ou são trabalhadores auxiliares familiares, ok? Dentre aquelas pessoas que estão empregadas, quantos estão no setor privado e aí quantos estão no setor público ou são trabalhadores domésticos, né? E além de quantificar se o trabalho é realizado com ou sem carteira assinada. Então perceba que o foco da aula de hoje é exatamente, né, através dessa descrição aí, fazer uma análise através do diagrama de fluxo, o que acontece aí no seu ambiente familiar em relação ao trabalho. Essa é uma sugestão, tá? Que fique bem claro. Então esse diagrama de fluxo aí, existe uma indicação dele no próprio mapa de como você vai acessar, existe um modelo que você pode utilizar e ele é uma referência, tá ok? Ele é só uma sugestão de como você pode desenvolver, como você pode construir esse processo aí, analisando naturalmente as pessoas que estão ao redor, as pessoas que fazem parte aí do seu ambiente familiar. É essa a ideia. Existe a estrutura toda do diagrama de fluxo, mas a gente entende que cada situação é uma situação e cada ambiente familiar ele tem uma resposta, ele tem um conceito, ele tem uma designação específica para cada questão, que às vezes não se adapta naquela proposta que a aula tem. Tá? Quantas pessoas estão efetivamente, sei lá, empregadas? Pode acontecer que isso não aconteça, ou pode acontecer que todos estejam. Então não é um modelo assim específico dizer assim, eu vou construir em cima de suposições. A ideia não é essa. A ideia é ser fiel e aí, naturalmente, você acaba ajustando, né, aquela realidade, a realidade que você tem dentro do seu ambiente familiar. Tá ok? Então, vamos mostrar ele para vocês. O que acontece aí? Esse é um exemplo de diagrama de fluxo, tudo bem? O diagrama de fluxo, de maneira geral, ele descreve o caminho ou a fluidez de determinados processos. Olha lá, vou até grifar aqui, ó, de determinados processos. Então, ele descreve o caminho que esses determinados processos eles acontecem. Okay? Ele é muito, muito comum
Não só nessa questão aqui que a gente está mostrando para vocês da aula, da organização, né, da estrutura de trabalho que você tem no seu ambiente familiar, mas ela é muito, muito comum para descrever etapas em determinados processos, tá? Sejam eles, por exemplo, um processo específico, né, como foi dado aqui, ó, quero que descreva ali todo o processo de pessoas que estão no seu ambiente familiar e que trabalham. Ou pode ser simplesmente, você está dentro de uma empresa e você vai organizar o fluxo de informações que devem ser obedecidos até chegar no resultado final, ou seja, até chegar a alguma conclusão, tá ok? Então ela é muito útil para muitas situações. Aí se você consegue descrever isso aí, né, de forma organizada, né, e seguir passo a passo, você chega num resultado final bastante interessante. Essa é a proposta. Então o diagrama de fluxo, ele fornece uma visão geral, ok? E sequencial das etapas indicadas. Nossa, aqui eu diria que é bastante interessante. Então o que tá? Ele te dá uma divisão ampla, tá ok? E sequencial. Então, quando ele fala em sequencial, significa que você entende, né, que você visualiza cada etapa do processo. E quando você visualiza cada etapa desse processo, se você pensar numa questão organizacional, é fácil, de repente, no meio do caminho ali, acontecer um problema e você ter a ideia, né, você ter visualmente, entender onde que aconteceu aquele problema no meio do processo. É como se fosse um cálculo matemático mesmo. Você está desenvolvendo um cálculo, aí você apresenta, né? Aí o que você vai analisar? Você vai dizer, poxa, o resultado final não era o esperado. E aí o que acontece? Você vai voltando etapas, analisando etapa por etapa, até encontrar um erro, né? Então isso aí é muito matemática mesmo. Então você tem lá o desenvolvimento de uma situação, problema, você descreve todas as etapas, né? Vai resolvendo, né? Simplificando a coisa, né? Você tem um processo matemático, você vai resolvendo etapas por etapas, e aí você analisa, poxa vida, todas as etapas estão corretas? Ah, legal, bacana. Se essas etapas não forem corretas, você vai analisar onde está o erro, que nem sempre está lá no resultado final, muito pelo contrário, não é? Às vezes esse erro ele está onde? Ele está no meio, está no desenvolvimento, né, de toda essa estrutura. Então, feito isso, o que é que você percebe? Que fica fácil a visualização de onde a etapa foi comprometida, de onde houve, vamos dizer assim, o equívoco para que você continue o processo. Ou pode ser que tudo aquilo seja redondinho, esteja bonitinho lá, sem muitos problemas, e aí você dá sequência, opa, atinge o resultado esperado, tá? Mas é essa a ideia. Então, o fluxograma, né, no caso aqui, ó, o diagrama de fluxo, ele permite essa visualização, né, de forma geral e sequencial dessas etapas. Então, a ideia do processo sequencial é exatamente isso, né? Você tem uma sequência, é como se fosse um DNA mesmo, né? O DNA é uma sequência genética, né? E aí os cientistas vão procurar falhas, né, quando acontece algum problema, né, nessa sequência genética aí. É um processo mesmo, tudo bem? Bastante interessante, que você pode se aprofundar sem muitos problemas aqui. Eu só dando uma indicação de algo que você pode pesquisar e melhorar, aprimorar essa situação que a gente aqui está apenas sugerindo. Mas é bastante interessante, tá ok? Bom, ele é muito utilizado em processos tecnológicos ou qualquer outro que necessite de análise. Olha que legal, seja ela matemática ou não, foi o que a gente acabou de falar. No sentido matemático, o modelo tem a capacidade de tornar gráfica a representação de algoritmos, né? A gente fala bastante dessa palavrinha. O que são esses algoritmos? São os processos, né? Aquela especificidade matemática, né? Aquele caminho matemático, aquele norteador matemático que você usa como apoio, né, para desenvolver um processo e chegar lá no resultado final, lógico, e a gente espera que seja o correto, né, que seja aquele ideal, que nem sempre acontece, né, e a ideia do fluxo de informações, né, ele permite isso, né, que você desenvolva caminhos, que você desenvolva
processo, mas que você chegar no resultado esperado é consequência, né, de tudo aquilo que você fez, né? A gente fala que matemática é uma ciência exata, né, porque naturalmente não existe aquela a possibilidade de variação de uma resposta, diferente aí das ciências humanas, né, que inclusive se integram nesse componente curricular. E eu acho que quem pensou na proposta desse componente curricular foi muito feliz nesse aspecto. Então você pegou uma ciência exata, né, que é a matemática, integrou com uma ciência aberta, né, uma ciência que permite aí possibilidades de discussões, né, teóricas, metodológicas acerca de um determinado problema, acerca de uma determinada situação. É muito ampla, tudo muito vivo, tudo muito aberto, tá ok? Então é essa a ideia, esses caminhos aí que a gente tem quando analisa aí o diagrama de fluxo. A ideia aqui, a estrutura dele é muito parecida com isso aqui, só que veio. Para cada diagrama, para cada situação que você tem, tá? Você vai ter um tipo de diagrama, né? Com braços aqui, né? Com representações. Perceba que existe um começo e entre elas podem haver o quê? Entre elas podem haver interligações mesmo, né? Parece até um grande labirintozinho nessa questão aqui, né? Então, o que acontece? Veja que caminhos se integram, existem outros caminhos que não se ligam, por exemplo. Então, olha aqui, ó, não existe ligação entre esses processos nesse caminho aqui, ó, mas veja que existe de outro. Né? Então são caminhos, são possibilidades que a gente acaba estudando. Parece tudo muito abstrato, mas na hora que você começa a construir os processos, você começa a entender de uma forma melhor. Na realidade, o que acontece? Só quando você olha, só quando você vê, não é o suficiente. A ideia é que você pegue as informações, coloque essas informações e faça uma análise de cada uma delas. É essa a ideia. Então, a proposta que a gente vai mostrar para vocês agora é exatamente isso, tá? Então, temos aí, ó, um diagrama de fluxo, que é justamente a proposta lá do material de apoio, tá? Então, esse modelo do diagrama de fluxo, ele está disponível aí num link que você acessa no mapa. Professor, né? Esse é um modelo engessado? Não, lógico que não. Quando eu falo engessado, é um modelo fixo. Não, você pode adaptá-lo, você pode ajustar a sua realidade, né? Então veja que esses processos aí que eles não são utilizados, eles podem até ser omitidos sem muito problema. Mas a ideia aqui é basicamente essa, tudo bem? Então veja, parece uma estrutura gigantesca, mas ela é fácil de se identificar, ela é fácil de se trabalhar. Bom, aqui o que acontece? Eu acho que a fonte está pequena, mas repito, no material de apoio lá vocês têm esse material, esse diagrama de fluxo disponível para vocês trabalharem. Inclusive, pode fazer ele de outra forma, pode pegar um outro material, pode pegar essas informações aí, colocar, sei lá, de repente num PowerPoint, fazer umas animações, né, que torna ele mais vivo, mais interessante, pode colocar em outro modelo para você apresentar, não tem muitos problemas, tá ok? Então, o que a gente sugere aqui, o que o material sugere, tá? Então, ó, veja, aqui eu estou indicando, ele começa aqui, ó, quantas pessoas, né, fazem parte da minha residência, tá? Ou seja, pessoas da residência, quantas pessoas vivem ali com você. E aí perceba que dessa situação aqui, ó, depois eu vou limpar isso tudo, tá? Ele abre outras duas. Deixa eu mudar a cor para ficar mais visível para vocês, tá aqui? Então vou pegar um verdinho aqui, acho que facilita. Então aqui, ó, temos pessoas da sua residência. E dentro dessas pessoas que estão ali na sua residência, perceba que ele abre dois bracinhos, tá ok? Ó, um que vai para a direita e ele diz assim, ó, sem idade de trabalhar, ou seja, menores de 14 anos, tá? Então, você vai colocar essa representação, essa quantidade. Perceba que daqui não tem mais continuidade, tá ok? Não tem mais continuidade, por quê? Porque a ideia é focar aí, né, no mundo do trabalho. Ora, pela lei, crianças menores de 14 anos não podem trabalhar. Então, veja que aqui, ó, não tem, por que
continuar esse diagrama de fluxo. Parece meio elementar. E aí você vai para outra situação. Perceba que ele vai abrindo bracinhos mesmo. Aí veja, das pessoas da sua residência em idade de trabalhar, ou seja, com 14 anos ou mais. E aí você vai colocar o valor o valor numérico aqui. Sei lá, imagina que aqui tenha 5 e que aqui você vai ter, por exemplo, 4. Então é só uma situação, tudo bem? Então, aqui o que a gente faz? Aqui a gente, parou, né? Não tem continuidade. E aqui a gente vai continuar. Opa, então eu já sei que existem pessoas na minha residência, né? Que estão em idade de trabalhar. Opa, se elas estão em idade de trabalhar, o que acontece? Vamos abrir as possibilidades para elas. Então, você vai para dois lados. A primeira situação aí que eu puxei para a direita. Pessoas fora da força de trabalho. Ora, elas têm idade para trabalhar, ok? Estão dentro desse conjunto aí, mas o que acontece? Elas estão fora da força de trabalho. Então, se elas estão fora da força de trabalho, o que acontece? Vai abrir outro bracinho aqui, ó, outras possibilidades. Ó, a gente pode chamar até de linkzinhos, né? Então, ele vai abrir mais duas possibilidades. Que possibilidades são essas? Elas estão buscando trabalho? Ah, legal. Tá? Ou elas não buscam trabalho. Então, veja o processo que você tem aqui, ó. Veja, um processo mesmo, né? Processo geral, ele te dá uma visão ampla e sequencial. Então, eu tenho o número de pessoas na minha família, tá ok? Que estão em idade de trabalhar, tá? E essas que estão em idade, né, de trabalhar, 14 anos ou mais, elas estão fazendo o quê? Elas estão fora da força de trabalho. É uma pergunta. Se elas estão fora da força de trabalho, o que elas estão fazendo para resolver isso? Elas estão buscando trabalho. Legal, uma possibilidade. Não, elas não buscam trabalho, ok? Lá você imagina um jovem aí de 15 anos, que ele diz assim, olha, ele está fora da força de... Ele está em idade de trabalhar? Tem, mas ele está fora da força de trabalho? Tá. Poxa, está procurando ocupação? Não, mas por quê? Porque a prioridade dele é estudar. Então, por exemplo, o que acontece? Ele se encaixa nessa situação aqui, ó, nesse ramo, né, que vai aí do diagrama de fluxo, tá ok? Respondidas todas essas questões, perceba que não existe mais continuidade aqui, ele para por aí. E aí a gente vai para outra possibilidade, né, mais aberto. Então eu tenho pessoas na força de trabalho, legal, tá? Elas têm ocupação? É uma possibilidade. Ou essa pessoa não tem ocupação. Se elas estão sem ocupação, o que acontece? Aqui também se encerra. Veja como é processual, veja como né, como ele é sequencial mesmo, essa é a ideia. Então o que eu tenho então? Vamos continuar. Então, pessoas com ocupação. Legal. Lembra que a gente falou que pro IBGE lá, dificilmente eles usam a palavra emprego e desemprego. O cara está empregado, a pessoa está empregada, a pessoa está desempregada. Então, eles usam o termo ocupação e desocupação. Então, quando a pessoa está ocupada, e a gente vai mostrar isso aí para vocês, o que acontece? É a mesma coisa que ela está o quê? Que ela está empregada. Mas é que existe uma singela diferença aí entre ocupação e emprego e trabalho, tá ok? Então, se as pessoas elas têm ocupação, o que acontece? Abriremos aí mais bracinhos para ela, tá ok? E aí, veja, sem ocupação, ó, acabou aqui, ó, não tem mais o que fazer. Então, dessas pessoas que, da sua casa, que estão em idade de trabalhar, tá? Que fazem parte da força de trabalho, que têm ocupação, elas foram para onde? Elas foram para o setor privado, a ocupação delas é no setor privado, é no setor público, tá? É um trabalhador doméstico, e aí abre outras duas possibilidades que a gente vai falar para você, tá? Ou ele é um empregador, entenderam? Bom, e aí o que acontece? Vamos comentar cada uma delas aqui, ó. Veja, se ele está lá no setor privado, ele trabalha com carteira assinada ou não? Entendeu? Então veja, o que abre aqui, ó. Veja todo o fluxo, né? A ideia é essa mesmo, né? É um caminho, né? A gente fala fluxo de água e tal. Aqui é um fluxo de informações. Então veja, olha o caminho que ele está percorrendo. Ele está ocupado, legal, tá? Então ele vai para onde? Foi para o setor privado. Ele trabalha com carteira assinada ou sem carteira assinada? Entendeu?
Com carteira assinada, existe todo um processo, existem direitos, né? Existe toda uma legislação que rege todo esse processo, tá? Bom, ele está lá na força de trabalho, ele tem ocupação, mas ele trabalha no setor público, ok? E aí no setor público, o que acontece? Tá? Ele vai trabalhar lá com a carteira assinada ou não tem carteira assinada. Normalmente, o funcionário público ele não trabalha com carteira de trabalho. Tá? Por exemplo, o meu caso, eu sou professor, eu não tenho uma carteira assinada. Tá? Então, essa é uma situação. Mas o que acontece? Eu, por exemplo, me encaixaria exatamente nessa situação aqui. Tudo bem? Então, veja, olha o professor, olha onde ele se encaixa. Né? Sai da minha família, idade de trabalhar, estou no mercado, na força de trabalho, tenho ocupação e estou onde? Estou no setor público trabalhando na educação. Tudo bem? Feito isso, o que acontece? Vai continuar, olha lá, ele tem ocupação, ele é um trabalhador doméstico. Se ele é um trabalhador doméstico, né, o que acontece? Ele tem carteira assinada ou não? Entenderam? E aí, na sequência, a gente vai lá para o empregador. E aí, o empregador, ele vai ter o quê? Ele trabalha com CNPJ ou sem CNPJ, né? Ou seja, ele é uma pessoa jurídica, cadastro CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, é a empresa mesmo, né? Então, veja, ele é um empregador, tá? Ele emprega gente. Ele tem CNPJ? Ele é registrado oficialmente, ele existe para o Estado, ele existe para o governo, ele existe para os órgãos aí, governamentais? Então, é essa a questão, tudo bem? E aí, o que acontece? Veja, se ainda existe uma outra possibilidade, né? Se essa pessoa é ocupada, nossa, tá muito congestionado aqui, deixa eu... Desse lado, mudou de lado aqui. E aí, veja, se ele tem ocupação, ainda o que acontece? Ele pode ir para essa situação aqui. Ele trabalha por conta própria? Pode acontecer. Se ele trabalha por conta própria, ele tem uma empresa ou não? Se ele tem uma empresa, essa empresa dele tem CNPJ ou não? Se ele tem CNPJ, ele pode o quê? Ele pode ter pessoas trabalhando para ele, além dele, e fazer esse registro. Então, aqui a gente abriu uma outra possibilidade, aqui que eu vou subir uma animaçãozinha. Então, olha lá, esse pedacinho aqui. O que acontece? Ele é o famoso trabalhador informal. Só que esse trabalhador informal, ele pode ter pessoas trabalhando também para ele. E se ele tiver pessoas trabalhando para ele, ele pode ter o quê? Ter CNPJ ou não. Se ele tiver, ele pode fazer o registro dessa pessoa ou não também. Então veja como a coisa é ampla aí e aberta, tá ok? E aí a gente vem para uma designação aí, tá ok? Do que é ocupação, que é o mesmo que trabalho, serviço, emprego. Podemos dizer de forma mais simples que uma pessoa que tem ocupação é aquela que está no mercado de trabalho de duas formas. Legal. Que formas são essas? A ocupação formal, de maneira geral, é o trabalho manual ou intelectual. Sim, trabalho intelectual. Pensamento é trabalho. Pensar, organizar, muito importante. Com os direitos trabalhistas garantidos por lei, através da carteira assinada. Então, esse é o trabalhador formal. Tudo bem? E ainda temos, dentro das pessoas ocupadas, a ocupação informal. Ok? E que é essa ocupação informal aí que eu destaquei em azul? É aquela que não está sujeita às leis trabalhistas. Ou seja, quando a pessoa trabalha por conta própria ou faz o chamado bico, tá ok? Então é a informalidade. Então quando você fala, é um trabalhador informal, então é aquele cara que está lá no mercado de trabalho, e daí a diferença de emprego e ocupação. Tá? O cara está empregado, é uma coisa, o cara está ocupado, é outra. Então veja assim que é muito sutil. Então, para fins estatísticos, eles não usam a ideia do empregado e do desempregado. Eles usam a ideia do quê? Do ocupado, ok? E o ocupado pode ser o cara que está trabalhando lá de forma formal, ou pode ser que ele esteja trabalhando de forma informal também, ou seja, na informalidade, né? Bastante comum, ou seja, aí ele trabalha por conta ou faz o chamado bico. Tudo bem? É essa a ideia. Aí vem as orientações para você, tá ok? Se você estiver trabalhando autonomamente, tá ok? Faça uma leitura atenta dos conceitos, anote as dificuldades e posteriormente aí pergunte para o seu professor, tá? Aponte as relações estabelecidas com os outros componentes curriculares, tem bastante coisa,
ok? Relacione tudo que a gente trabalha aí com o seu cotidiano, ok? Compartilhe suas impressões com todas as pessoas que puder aí, inclusive com o seu grupo, e responda sempre as questões que forem levantadas aí pelo seu professor, tá ok? Agradecemos muito, muito a participação de todos e aí o nosso diretor vai colocar o QR Code para vocês fazerem a análise, dizer o que a gente pode melhorar nessa aula para as próximas, tá bom? Deixo meu agradecimento, obrigado a toda a equipe de produção, Sidney e André, valeu gente, um abraço e até a próxima. Obrigado.